Gostaríamos de continuar a nossa reflexão a respeito do sacerdócio. Ontem, as duas palestras tiveram como finalidade nos colocar numa tensão espiritual. A tensão espiritual foi o quê? Olhar para aquilo que nós somos, num exame de consciência, cada um olhando para a sua própria vida, e olhar para aquilo que nós deveríamos ser. É claro que nós não exploramos todo o conceito teológico de sacerdote, toda a riqueza, mas colocamos o núcleo. O que é que deveríamos ser? Deveríamos ser este sacrifício, olhando para o centro da nossa fé, que é o mistério pascal. Portanto, ser cristão é mergulhar nesse mistério pascal, não é? Como diz São Paulo na primeira carta a Timóteo, para os batizados, ele diz: nossas vidas estão escondidas com Cristo no céu. Quer dizer, você já morreu. Quem foi batizado já morreu. É o sacrifício da pessoa que se entrega a Deus. Nossa vida verdadeira está com Cristo no céu. É essa configuração a Cristo de todo batizado. Ora, se todo batizado é assim, quanto mais o sacerdote, né, que vive o sacerdócio ministerial e que deve ser sacramento dessa realidade. Não é? Cristo, ao se entregar como sacerdote na cruz, ele se entrega na consciência de que ele está colocando de cabeça para baixo o sentido do sacerdócio. O sacerdócio agora é vítima, ser vítima. Entrega total a Deus. Isto porque essa entrega para ficar com a perda? Não é para ficar com a perda, não. É para nós ganharmos. Ganhar o quê? O sumo bem, porque os bens transitórios passam. Precisamos sacrificar um pouco os bens transitórios, porque às vezes eles começam a ser algo que atrapalha a gente enxergar o sumo bem, para não errar o alvo. Para deixar bem claro que essa história de tensão espiritual que nós vimos ontem não é uma invenção de Padre Paulo Ricardo, vou citar explicitamente as palavras do Papa no dia 16 de março deste ano, 2009, para a congregação, para o clero. Estava lá, portanto, o nosso cardeal brasileiro, Dom Cláudio Rumes, né? E a congregação para o clero toda reunida. Eu não estava lá, mas tenho a alegria de fazer parte de uma comissão da congregação do clero, que é a comissão para a catequese. Né? Sou consultor, existe um Conselho Internacional da Catequese, do qual eu sou membro, por nomeação da Santa Sé. Então, me sinto especialmente interpelado por essa palavra do Papa. O Papa diz assim: o Papa já estava comentando a questão da tensão espiritual. Eu vou voltar atrás depois, mas só para pegar o centro. Ele diz: precisamente em vista de favorecer esta tensão dos sacerdotes para a perfeição espiritual, olha a expressão do Papa, tensão do sacerdote para a perfeição espiritual, da qual, sobretudo, depende a eficácia do seu ministério, decidi proclamar em especial um ano sacerdotal, que irá de 19 de junho próximo a 19 de junho de 2010. Efetivamente celebra-se o 150º aniversário da morte do santo cura d'Ars, João Maria Vianney, verdadeiro exemplo de pastor, etc. Então o Papa continua o discurso dele, mas vejam, precisamente para que haja uma tensão espiritual nos padres, ele proclama o ano sacerdotal. Não é à toa que o lema do ano sacerdotal é fidelidade de Cristo, fidelidade do sacerdote. É para nós entrarmos nesse exame de consciência contínuo, não é? E o Papa, antes dessa frase aqui, ele dizia o seguinte: ele fala da tensão para a perfeição moral que deve habitar cada coração autenticamente sacerdotal. Olha essa expressão do Papa. Tensão para a perfeição moral que deve habitar
cada coração autenticamente sacerdotal. Se você é autenticamente sacerdote, é necessário que haja uma certa tensão para a perfeição moral. Não é? Então, é a finalidade daquilo que o Papa nos propõe neste ano sacerdotal. O que é que nós gostaríamos de fazer agora, especificamente? Especificamente, eu gostaria de tratar a respeito do relacionamento do padre com a palavra de Deus, nessa primeira palestra de hoje, e na segunda palestra, à tarde, o relacionamento do padre com a liturgia. E assim nós temos as duas partes da Eucaristia. A Eucaristia que é central na vida do padre, o padre que deve se relacionar com a palavra de Deus, deve se relacionar com a liturgia. Como é que nós vemos isso? Bom, vamos começar com Ratzinger, como sempre. O cardeal Ratzinger, no ano de 2001, ele falou à Conferência dos Bispos da Europa, ou seja, o CELAM lá da Europa, né? A Conferência de Aparecida de lá da Europa, em 2001. Ele fez um discurso aos bispos. E na Europa, vocês sabem, é um pouco diferente aqui do Brasil, principalmente a Alemanha, existe um número imenso de doutores em teologia. Leigos, leigas, todos com doutorado em teologia. E então existe uma certa competição, por assim dizer, entre o ministério episcopal, porque o bispo, ele é mestre da fé, e a competência do doutor universitário, onde parece que, na cabeça dos fiéis, o doutor universitário tem mais autoridade do que o bispo. Embora seja bem claro, né, que acho que, se não 100%, pelo menos 99% dos bispos alemães são todos doutores, né? Não tem dificuldade nenhuma nisso. Mas é para dizer, existe uma competição entre o Doctor Cathedre Magistralis, na academia, né? E o Doctor Cathedre Pastoralis, que é o bispo. Quem é que tem a preeminência? O cardeal Ratzinger diz o seguinte: a diferença é que o bispo, ele é mestre da fé. E isto vale para nós padres também, que somos colaboradores da ordem episcopal, tá? Tudo isso que eu vou dizer aqui a respeito do bispo vale também a respeito do padre. Guardadas as devidas proporções, evidentemente, mas é espiritualmente a mesma coisa. O que quer dizer ser um mestre da fé? Bom, mestre na fé ou mestre da fé é a pessoa que é capaz de distinguir onde está a fé. Assim como um músico ouve um violão batendo um acorde, né? E diz, não, tá desafinado, peraí, dá uma afinada no violão antes da gente cantar. Vai ali. O músico, ele tem este sensus, esse sentido, né? Ele tem o ouvido treinado para distinguir o acorde afinado ou o acorde desafinado. Assim também, o bispo, o padre, deveria ter o ouvido afinado para distinguir onde é que está a fé. Para distinguir a fé das suas contrafações. Ou seja, daquilo que é a falsa fé. Daquilo que não é a fé da igreja. E vejam, gente, que isso daqui não é uma teoria, mas é o fato histórico. Basta nós pensarmos, por exemplo, como é que nasceu a Sagrada Escritura. Como é que nasceram as Sagradas Escrituras do Novo Testamento? Não foi um passe de mágicas. Vocês sabem que Jesus não escreveu uma linha sequer.
Os apóstolos foram escrevendo. Mas não somente os apóstolos foram escrevendo cartas, evangelhos, etc. Muita outra gente escrevia outras coisas, outros evangelhos. Nós sabíamos que durante o 2º século, 3º século, haviam inúmeros evangelhos gnósticos. E a lista dos 27 livros do Novo Testamento, que, aliás, para quem não está recordado, essa lista é idêntica à lista dos nossos irmãos evangélicos protestantes, né? Os protestantes aceitam os mesmos 27 livros do Novo Testamento que nós aceitamos. Como é que foi feita essa lista de 27 livros? Não foi uma unanimidade. Foi um arranca-rabo de 2 séculos, gente. Foi uma briga. Por quê? Porque os gnósticos queriam acrescentar muitos outros livros. O Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho carpocraciano de Marcos, né? Cartas de Barnabé, etc. Queriam acrescentar. Isso os gnósticos. Por outro lado, os marcionitas, seguidores da heresia de Marcião, queriam tirar livros, porque só queriam aceitar algumas cartas de São Paulo e o Evangelho de Lucas. Uns queriam um cânon indigente, os marcionitas, outros queriam um cânon enorme, os gnósticos, e nós, católicos ortodoxos, ficamos com esses 27 livros. Quem foi que fez a lista desses 27 livros? O que é a lista dos 27 livros do Novo Testamento? Esse cânon. Como é que foi feito isso? Foi feito da seguinte maneira, meus senhores. Os bispos, muitos deles analfabetos, naquela época, os bispos, chegava um leitor, dizia, olha, seu bispo, eu descobri esse evangelho aqui, ó. Ah, muito bem, vamos ver, senta aí, lê para mim. Ah, muito bem, este é Jesus. O bispo ouvia e reconhecia a voz de Jesus, como diz o Evangelho de São João, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Esse é Jesus. Pode colocar esse livro na lista dos livros que podem ser lidos durante a celebração eucarística. A Bíblia, gente, nasceu na missa. Está entendendo? A Bíblia nasceu na missa. É a lista dos livros que podem ser lidos na Santa Missa. Hoje em dia, quando a gente vê certos padres moderninhos querendo ler artigo de jornal, vida de santo, carta pastoral no lugar das leituras da missa, a gente vê como que nós ficamos ridículos. Nós perdemos a noção do que seja ler um livro na Santa Missa. Ler um livro é canonizar esse livro. Você é colocado na lista dos livros que são palavra de Deus. Então, os bispos ouviam aqueles livros, ouviam o Evangelho de Maria Madalena e diziam, não, esse não é Jesus. Pode arrancar fora isso daí. Pode tirar. E assim é que os bispos, trocando listas entre si, listas de livros entre si, os livros bons, os bispos foram podando os gnósticos, podando os marcionitas, e depois de muita briga chegaram aos 27 livros. Então, se nós hoje temos a Sagrada Escritura, e o nosso assunto aqui hoje é Sagrada Escritura, nós estamos falando disso agora. Se nós hoje temos a Sagrada Escritura, é porque existiu essa realidade dos bispos, do magistério, que soube não escrever a Bíblia, porque não foi o magistério quem escreveu a Bíblia, né? Foram os apóstolos, ou os varões apostólicos, como diz a Dei Verbum. Mas foram os bispos que foram capazes de reconhecer. Porque de nada adiantaria Deus iluminar a boca que fala, se ele não iluminasse o ouvido que escuta, está entendendo? É isso que a igreja crê. E é isso que os protestantes têm dificuldade de entender.
Jesus veio ao mundo e ele é uma palavra. Mas de nada adiantaria Deus pronunciar uma palavra que se fez carne, se ele também não nos desse assistência espiritual para ouvir essa palavra. Se nós não fôssemos capazes de distingui-la do erro, se não houvesse assistência do Espírito Santo na igreja. Isso em nada tira o pecado e as infidelidades das pessoas que são membros da igreja. Não estou negando que, né, nós sempre soubemos que padre, bispo, papa pecam, tá? É importante isso. Não estou falando de pecados pessoais, eu estou falando de assistência à igreja. Estão me entendendo? Muito bem. Como é que um bispo então é mestre na fé? Continuando aquilo que o cardeal Ratzinger nos diz. Essa história do cânon foi um parêntese meu, tá? Estou voltando atrás e retomando o que aqui Ratzinger diz. Para os bispos da Europa. Ele diz assim: para um bispo ser mestre na fé, ele precisa realizar o ato da fé. E o que é o ato da fé? Porque assim, como é que um músico começa a ter o ouvido para distinguir se um acorde está afinado ou está desafinado? Ele precisa praticar, né? Ele precisa pôr em ato. Então também um bispo, um padre que quer ser mestre na fé, ele precisa praticar o ato da fé. E Ratzinger diz, o ato da fé a gente chama geralmente de oração. Esse é o ato da fé. Oração que significa diálogo com Deus. E diálogo com Deus, meus senhores, aqui é que está a coisa. Na oração cristã, a oração cristã ela é bem diferente da oração pagã. A oração cristã, Jesus diz, não multipliqueis muito as palavras, né? Por quê? Porque o principal da oração cristã não é falar com Deus, mas é, sobretudo, ouvir Deus. Ouvir Deus. O bispo e o padre, se quiserem ser mestres na fé, precisam exercitar o ouvido. É por isso que é tão importante, meus senhores padres, durante o retiro, a gente não amolecer no silêncio. Por que nós padres temos tanta dificuldade de fazer silêncio? Talvez, em primeiro lugar, porque nós não sejamos boa companhia para nós mesmos. Ou seja, nós não nos suportamos. A gente fica sozinho com a gente e já começa a ficar inquieto, né? Já começa a espernear. Mas, também, e sobretudo é importante fazer silêncio, porque o silêncio é a condição necessária para nós ouvirmos Deus. Um amigo meu da Renovação Carismática Francesa, Padre Etienne, ele veio ao Brasil me visitar, foi até Cuiabá, e eu levei ele para um grupo de oração. Depois celebramos missa para o grupo de oração. Ele terminou o grupo de oração da Renovação Carismática, né? Terminou a missa. Ele, na sacristia, olhou para mim e disse, é impressionante. O quê? Não fizeram silêncio um segundo sequer. É impressionante. Ele da Renovação Carismática. Só que da Renovação Carismática Europeia. A Canção Nova, que eu amo muito e admiro muito, criou um problema, um vício na Renovação Carismática brasileira. A falta de silêncio. Por quê? Porque a Canção Nova, como ela começou trabalhando com a rádio, se existe uma coisa que rádio não suporta, é silêncio, entendeu? Não dá para você chegar e dizer, vamos agora fazer um momento de silêncio. Aí todo mundo fica quieto. E na rádio, o cara muda de canal, é evidente, né? Rádio não suporta silêncio.
Então o que acontece? Por falta de alternativa, por não poder fazer silêncio, a Canção Nova não faz silêncio. Ela não faz silêncio na TV, ela não faz silêncio na rádio, ela não faz silêncio em tempo nenhum. E é evidente, vocês sabem, vocês que vivem nas paróquias, vocês sabem muito bem o quanto a Canção Nova afeta depois liturgicamente as nossas paróquias, não é verdade? É só eles lançarem na televisão que vira moda na nossa paróquia, nós querendo ou não querendo. Então essa falta de silêncio nas nossas liturgias e na nossa vida de oração, ela é algo muito problemático. Nós precisamos aprender a fazer silêncio porque o distintivo da oração cristã é ouvir Deus. Não é falar com Deus, gente. Rezar não é falar com Deus. Rezar é, sobretudo, ouvir Deus e responder a Ele. Então, nós precisamos fazer o ato da fé. Como é que você pratica a fé? Orando. E como é que você ora? Você ora ouvindo. E você de tanto ouvir, como dizem os italianos, numa expressão muito feliz, eles dizem assim, bisogna far l'orecchio. Far l'orecchio quer dizer fazer o ouvido, modelar o ouvido. Você vai aprender uma língua, né? Bisogna far l'orecchio. Antes de aprender a língua, você precisa aprender a ouvi-la bastante. Você ouve, né? E vai adaptando o seu ouvido até que você consegue pegar a nuance daquela língua. Assim Deus. Deus é uma música que a gente precisa aprender a distinguir quando a palavra que a gente ouve é de Deus ou quando é uma palavra desafinada e não é de Deus. Assim seremos mestres na fé. Então, nenhum doutorado acadêmico faz isso, mas somente quem é verdadeiramente pastor e mestre na fé. Por isso a oração é sumamente necessária na vida de um padre, na vida de um bispo, porque você precisa ouvir a palavra de Deus. Ouvi-la, ouvir a palavra. Nós precisamos pedir a Deus, como está escrito no primeiro livro de Reis, acho que capítulo 3, né? Um coração que ouve. Em hebraico, lev shomea. Lev shomea, né? Shema Israel, ouve Israel, não é? Shema. Então, lev é coração. Shomea, coração ouvinte. Um coração ouvinte. Nós precisamos pedir a Deus um coração que ouve, um coração de vigia, de atalaia, que está atento às coisas. Atento, ouvir Deus. Saber ouvir Deus, saber calar e ouvir. Por isso o Papa, no caso aqui não o Papa, mas o cardeal Ratzinger, em 2001, ele diz que existe algo que é central no ofício de um bispo. Ele está falando para os bispos europeus. Vocês sabem que bispo europeu tem mania de fazer homilia por escrito, né? Vocês sabem que é uma coisa cultural. Se a pessoa, lá na Europa é assim. Se a pessoa vai falar e ela não lê, as pessoas não ouvem. Por quê? Ele não preparou. Está entendendo? Nós aqui no Brasil é o contrário. Se a gente vai fazer uma homilia lida, o brasileiro já não ouve e diz, está lendo coisa dos outros. Homilia lida para brasileiro não vale nada. É ou não é verdade? O brasileiro já desliga na hora, não quer ouvir. Mas se ele fala espontaneamente, isso sim, esse aqui é homilia. Então na Europa é o contrário. Na Europa, se você quer fazer uma homilia, você precisa ler. E o Papa então critica os bispos europeus e diz assim, que os bispos não podem entregar a elaboração de suas homilias para outras pessoas, para seus secretários. Um bispo que renuncia à meditação
pessoal da palavra de Deus para a preparação de suas homilias é um bispo que renunciou ao que existe de mais central no seu ministério episcopal. Porque o ministério episcopal é uma diaconia tu logo, diz Atos dos Apóstolos capítulo 6. É o serviço da palavra. Quando os apóstolos escolheram os 7 diáconos para ajudá-los, escolheram os 7 diáconos porque disseram assim: isso vale para nós padres, isso vale para os bispos. Senhores diáconos, né, por favor, nos ajudem. Né? Não é bom que nós deixemos, né, a meditação das coisas de Deus para servir às mesas. Então vamos escolher 7 homens prudentes para que eles cuidem dessas coisas mais da caridade concreta, e nós nos dedicaremos mais ao ministério da palavra e à oração. Esse é o central de um bispo, de um padre. A meditação pessoal da palavra de Deus. E nisto o Papa Bento XVI é exemplar. Isso eu posso dar um testemunho. Eu sou muito amigo de um bispo lá no Vaticano, porque nós nos conhecemos padre. Eu era seminarista, ainda ele era padre. Né? Monsenhor Renato Boccardo. Ele foi cerimoniário, um dos cerimoniários do Papa, etc. E agora é secretário do governatorato. Por enquanto. Parece que está aparecendo uma nomeação para ele aí na esquina. Mas, Monsenhor Renato Boccardo, uma época, ele era responsável pelas viagens do Papa. Então foi ele quem preparou a viagem do Papa para a Colônia, na Alemanha, Dia Mundial da Juventude. Ele foi chamado ao apartamento pontifício e subiu, foi lá com a tabela, né, dos discursos e homilias que o Papa deveria pronunciar em Colônia. Então, cada um dos discursos, ele deu orientações para que outras pessoas preparassem, né? Lá na Secretaria de Estado. Olha, esse discurso aqui para os rabinos, vocês façam assim, 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 assim. Esse outro discurso aqui, façam assim, 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 assim. Agora, as homilias, não. As homilias, eu faço. Ele não deixou nenhum monsenhor da Secretaria de Estado preparar as homilias para ele. E, de fato, não deixa. Ainda hoje não deixa. Se você for lá, no site do Vaticano, toda aquela seção lá, cartas, encíclicas, discursos, catequeses, etc. Se você clicar homilia, você pode ter certeza que aquilo é Bento XVI falando pessoalmente. É a meditação pessoal da palavra de Deus que ele faz. Ele não deixa ninguém preparar as homilias para ele. Discurso, sim. Entendem? Encíclicas, essas coisas, ele contribui, porque ele é um grande escritor, é um grande autor de livros, ele sabe escrever. Mas ele faz essas coisas com a contribuição de outras pessoas. Por exemplo, ontem foi lançada a encíclica, né? A Verdade na Caridade. Ou Caridade na Verdade, ao contrário. A respeito da doutrina social, foi lançada ontem, o texto já está à disposição na internet. Né? E aquela encíclica, evidente, é o pensamento dele, mas é o pensamento dele com a ajuda do pessoal da doutrina da fé, da Secretaria de Estado, entende? Muita gente contribui nesses documentos pontifícios, mas as homilias não. A homilia é o que há de central no ministério de um bispo, de um padre. A meditação pessoal da palavra de Deus para poder ensinar. Então vejam, aqui a importância, portanto, da Lectio Divina. A Lectio Divina não é uma coisa para beneditinos. A Lectio Divina é a realidade
da espiritualidade da igreja como um todo. Em que consiste a Lexio Divina? Não é? Vocês sabem, acho que sabem, as 4 partes da Lexio Divina, né? As 2 primeiras, leitura e meditação, é esse exercício de ouvir. Você lê Deus que fala a você, Lexio. Num segundo momento, você se detém naquela leitura, como que ruminando aquela realidade, meditatio. Então, primeiro passo, Lexio, leitura. Você lê com esse coração de ouvinte, lev shomea. Você lê, é Deus quem está falando para você. Aí você depois vai e rumina aquilo. Como é que Deus fala para mim? Gente, essa primeira parte da Lexio Divina, ela é de suma importância. E aí depois, a segunda parte é ascendente. Você faz a sua oratio, que é devolver para Deus a palavra que Ele dirigiu a nós. E você depois se detém na presença de Deus, que é a chamada contemplatio. Essas são as 4 partes da Lexio Divina. Mas vejam que a oração cristã é o contrário da oração pagã. A oração pagã, ela é o quê? O cara primeiro chama a atenção da divindade e diz, ô divindade, olha para cá, faz favor para mim. Eu primeiro falo. E aí depois a divindade responde com a graça. Não é isso? Essa é a oração pagã. Eu peço, suplico, digo, chamo atenção, como fizeram os profetas de Baal, né? Lá com Elias. Eles começaram a furar os próprios corpos, fazer feridas para chamar a atenção de Baal e clamaram Baal, Baal, Baal o dia inteiro. Para Baal responder. Então o pagão primeiro ele quer chamar a atenção do Deus. Depois esse Deus responde com a graça. O cristão não é assim não, o cristão é o contrário. Agora vamos fazer o nosso exame de consciência, senhores padres. Como é a nossa oração? Nossa oração é cristã ou é pagã? É uma oração em que a gente primeiro fala, enche os ouvidos de Deus e depois fica esperando Ele responder? Ou a nossa oração ela é cristã, em que nós calamos a boca e deixamos Deus falar? Deixamos Deus mexer conosco. E aqui, uma coisa a respeito da preparação de nossas homilias. Algumas pessoas seguem um pequeno videozinho que eu faço todos os domingos. Tem um vídeo que é postado lá no site da Canção Nova, na liturgia diária da Canção Nova, né? Você clica lá no Evangelho, liturgia diária, e aparece o Evangelho do domingo. Logo depois do Evangelho do domingo, embaixo tem um videozinho que o idiota do Padre Paulo Ricardo faz uma explicaçãozinha do Evangelho do domingo. As pessoas ficam, às vezes, muito agradecidas por essa ajuda que eu faço na meditação do Evangelho. É o programa mais ouvido, mais assistido da Web TV da Canção Nova. Sempre. É só eles postarem, é o primeiro programa. Não tem para ninguém, é o primeiro. Porque mostra a sede das pessoas na palavra de Deus, né? Dessa meditação dominical. E muitos padres mesmo, eu ando pelo Brasil afora, muitos padres, né, se servem disso na meditação. Agora, deixa eu dar um conselho de como usar esse negócio aqui. Eu tenho 17 anos de padre. Nesses 17 anos de padre, toda vez que eu vou preparar uma homilia, todas as vezes, não é uma vez só não. Todas as vezes que eu vou preparar uma homilia, eu tenho uma tentação. Qual é a tentação? Você pega a palavra de Deus e fica pensando, o que é que eu vou dizer para eles? O que é que eu vou dizer para eles? O que é que eu vou dizer para eles? Está errado. Você tem que afastar essa tentação e tem que dizer,
o que é que Deus está dizendo para mim. Você primeiro reza e deixa Deus falar para você. A palavra que alimenta você irá alimentar os outros. Mas se ela não alimentou você primeiro, meu irmão, vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque fica parecendo recadinho. Esse é o distintivo da verdadeira pregação. Entende? Quando você prega, e você, ao fazer a pregação, está incluído entre aqueles que precisam mudar de vida, então a pregação funciona. Mas imaginem se eu chegasse aqui para vocês, olha aqui, reverendos padres, vocês precisam se converter. Agora eu, né, sou super santo, maravilhoso, eu não preciso de conversão. A partir desse momento vocês deixaram de me ouvir. Não vão me ouvir mais. Mas se eu me incluo entre os pecadores que precisam dessa palavra, eu estou aqui fazendo uma meditação a respeito do nosso relacionamento com a palavra de Deus, e eu estou aqui fazendo o meu exame de consciência, porque eu, Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, eu, pessoa biográfica de carne e osso, não um personagem, eu, todos os dias, passo por essa tentação. E às vezes caio nessa tentação. E aí quando a gente cai nessa tentação, o que acontece? A nossa pregação vira recadinho para os outros e perde a eficácia. Porque a partir do momento que você vai dar uma paulada nos outros, o cara levanta o escudo, se defende e não ouve mais você. Entende? Mas quando você dá uma paulada em você mesmo, o outro aceita a paulada. Está entendendo? Ele aceita aquilo. Por quê? Porque ele sabe que você é o primeiro que precisa se converter nessa história. Que você não é uma classe especial de cristãos, a classe dos cristãos convertidos, enquanto eles são outra classe, a classe dos cristãos que ainda precisam se converter. Não, nós somos uma só classe, só tem essa classe, a classe dos cristãos que precisam diariamente se converter. Na igreja, gente, só tem pecador, tirando a Virgem Maria e Jesus. Os outros seres humanos são todos pecadores. E todo mundo precisa se converter. Então, vejam, nós precisamos nos dar conta disso. Eu não sei onde é que agora inventaram essa história. Aqui no Brasil está cada vez mais forte isso. Inventaram essa história de que, por exemplo, bispo não peca e padre não peca. Fica todo mundo querendo disfarçar o pecado dos padres e dos bispos. De onde vem isso? Quando foi que fundaram essa igreja que padre e bispo não peca? Eu não pertenço a ela, não. Padre e bispo peca. E tem que se colocar como pecador necessitado de conversão. O primeiro necessitado de conversão. Porque a partir do momento que nós nos colocamos diante do povo de Deus como gente que não precisa se converter, o povo não vai nos ouvir. O povo não vai nos ouvir. Mas se nós somos um homem que luta, a coisa fica diferente. Eu sou reitor do seminário há 13 anos. Qual é a melhor forma de formar os seminaristas? É viver na frente dos seminaristas a luta contra as tentações, contra as nossas misérias. Para que os seminaristas vejam que o seu formador é um homem que luta. Não é um padre acabado, feito. Não, porque ninguém de nós é.
Ninguém é padre feito, gente. Não existe isso. Não existe isso. Nesta terra aqui, neste mundo, só tem uma forma de ser santo. Sabe como é que a gente é santo nesse mundo? A gente luta pela santificação. Não existe ninguém, atenção, ninguém, tirando a Virgem Maria e Jesus, que lutaram mais do que todos, mas que em todos os casos nunca caíram, né? Todos os outros santos foram homens e mulheres que, enquanto estavam aqui nesta terra, peregrinos, né? Neste estado de viandante, né? De viajante, de peregrino, enquanto estiveram aqui nessa terra, o que é que eles fizeram? Lutaram. Eu não sei, porque o pessoal, quando a gente fala de santidade, eles pensam assim, não, porque vai acontecer o seguinte, eu vou me esforçar durante 5 anos para ser santo, e aí depois, quando eu for santo, aí sim você vai ver. Mas que diabo, que retardamento mental é esse, gente? Isso não existe. Nunca existiu na história da igreja. Essa coisa que o cara alcança a santidade dali para frente, né? É como se fosse um avião, né? O capitão lá do cockpit diz, senhores passageiros, já alcançamos, né, a nossa altitude de cruzeiro, né? Daqui para frente é o mesmo nível até chegar lá, cruzeiro. Já cheguei na altitude de cruzeiro. Não tem altitude de cruzeiro para santidade, entende? É assim, você vai, sobe com o avião, chegou, agora eu sou santo. Daqui para frente eu sou santo e pronto. Não tem isso, gente. Não tem. Vai ser uma luta. A vida do homem sobre a terra é uma luta até o fim. Até o seu último momento de vida, até o seu último suspiro. Você será visitado pelo tentador. Entende? Lute. Lute. Nós seremos visitados pela tentação sempre. Não tem essa coisa de santidade. Santidade aqui neste mundo é sempre santificação. Esforço de santificação. Os santos no céu são santos, porque eles já têm a santidade alcançada, mas nós não temos ainda a santidade alcançada. Aqui nessa terra é esforço de santificação. Um sujeito aqui nessa terra que diz, eu sou santo, essa é a prova de que ele não está na santidade. Não é? Eu uma vez ouvi uma enormidade de um leigo ligado à Canção Nova. Não é membro da comunidade não, mas ele chegou e disse para mim, me parou lá em Cachoeira Paulista, no meio da chácara, ele me parou e disse, olha padre, depois que o padre Jonas inventou esse PHN, esse por hoje eu não vou mais pecar, eu devo dizer para o senhor padre, eu não tenho consciência de ter pecado depois disso. Se eu tivesse cabelo, eu me arrancaria os cabelos ao ouvir um negócio desse. O cara chegou a um grau de inconsciência, de vaidade, entende? Ele não vive no mesmo mundo que nós vivemos. Está vivendo na fantasia, está entendendo? Eu sou santo. Agora deixa eu dizer para vocês, meus irmãos, padre é um ser humano. E quem quer se elevar acima da sua natureza cairá abaixo dela. Saiba disso. Se você quiser brincar de anjo, você vai terminar sendo um animal, uma besta. Entende? É isso. Nós somos seres humanos. O ser humano luta. É uma luta a vida do homem sobre a terra, já diz o livro de Jó. Então, qual é o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Nosso relacionamento com a palavra de Deus deve ser o quê? Escutar a palavra. O ato de fé, que é o ato da oração, é sobretudo este ouvir Deus, ter um coração ouvinte. Eu me coloco como o primeiro dos pecadores da minha paróquia. Eu devo me colocar como o primeiro pecador da minha paróquia.
O pároco é o primeiro pecador. Não é por modéstia, por falsa modéstia. Não, gente. Não, para com isso. Mas é assim que nós podemos e devemos viver a nossa conversão. Vejam, existem duas virtudes importantíssimas que nos levam a viver esta tensão espiritual a respeito da qual nós iremos falar durante todo esse retiro. Eu agora só irei mencionar, depois mais tarde, se Deus quiser, a gente fala um pouquinho mais delas. Como é possível viver nesta tensão espiritual na qual nós precisamos viver? São duas virtudes. A virtude da humildade e a virtude da magnanimidade. São duas virtudes que estão em tensão quase que contraditória. O que é a humildade? A humildade é ver a minha pequenez e a minha miséria. E o que é a magnanimidade? É enxergar a grandeza da minha vocação. Animus, anima, é alma, né? Magnus, magna, é grande. Alma grande. Eu sou chamado a uma altíssima vocação. Agora, como é que eu estou? Eu estou na miséria do pecado. Humildade. E o que é que eu sou chamado a ser? A grandeza da minha vocação. Se a gente fosse só humilde, sem ter magnanimidade, o que aconteceria? Depressão, né? Você só vê miséria. Aí você deprime. Se você tiver só magnanimidade, o que acontece? Você fica soberbo, vaidoso, achando que você é o ó do borogodó. É o tal. É o cara. Então você precisa alimentar esta tensão a vida inteira. A tensão espiritual da qual nos fala o Papa Bento XVI. A humildade da sua miséria e a grandeza da sua vocação. Concluo dando um exemplo bem prático. Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu vou exemplificar com a minha vida, no sentido que a vida que eu melhor conheço é a minha, tá? Então, só para exemplificar, não para me colocar como exemplo. Eu, além de ser reitor do seminário, eu atendo já há 11 anos uma paróquia no Pantanal do Mato Grosso. Chama-se Barão de Melgaço, paróquia Nossa Senhora das Dores. É objetivamente a paróquia mais pobre da nossa diocese. É o 4º município mais pobre do Mato Grosso. Ou seja, de baixo para cima é o 4º mais pobre. São populações ribeirinhas, comunidades paupérrimas, na beira do rio, Pantanal. Para chegar lá, de Cuiabá, agora está melhor porque estão fazendo asfalto, mas durante 10 anos foi minha faina, sempre foi entrar dentro de um Gol quadrado, sem ar-condicionado, enfrentar o barro, a poeira, até chegar lá, 2, 3 horas de viagem. A distância não é grande, mas como a estrada é a estrada de Pantanal, né? Então é difícil chegar. Chega na paróquia, você sobe num barquinho. Esse barquinho com motor de popa a gente chama de avoadeira. Porque liga o motor, ele avoa, ele levanta o bico assim, você vai lá para aquelas comunidades ribeirinhas. Nas comunidades ribeirinhas, para vocês terem ideia, vou falar de uma comunidade concreta, né? Porto Brandão. Capela São João Batista. Nessa comunidade extraordinária, um povo lindo, maravilhoso, o ministro da comunhão, que é o mais instruído de todos, tem a 4ª série. Bom, qual é a tentação? A tentação é chegar e dizer
eu sou melhor do que eles. É chegar e dizer, bom, eu que fiz meus estudos na Gregoriana, que falo tantas línguas, que não sei o quê, etc e tal, né? O super, hiper, mega Padre Paulo Ricardo, da Canção Nova, né? Da televisão, do site, autor de livro, não sei o quê, o que é que eu vou fazer aqui com esse povo que não tem nem quarta série? Porque, claro, se eu for ser verdadeiro, não é? E a humildade tem que ser baseada na verdade, senão não tem valor nenhum. O que é que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer, evidentemente, que eu sei muito mais do que eles. Está entendendo? Então, quando eu chego na capela, eu vou lá e cumprimento aquelas senhoras, né? Quantas senhoras, né, com perda de visão, por falta de nutrição, falta de vitamina A, né? Coisas básicas, etc. Você vê aquela pele castigada pelo sol, né? Aquele pessoal, assim, senhoras com as pernas encurvadas por falta, né, de vitamina D, né, desenvolvimento inadequado, nutrição, as coisas básicas. Eu vou lá e cumprimento. Lá, meu filho, não dá para eu gastar o meu latim, tá entendendo? Eu não vou gastar latim, grego, hebraico com eles. Tá entendendo? Não adianta. O que é que eu vou fazer? Mas eu não posso chegar e dizer, não, a senhora sabe tanto quanto eu, a senhora que vai me ensinar. Eu não posso também dizer isso porque não seria verdade. E aí, o que é que eu faço para não cair na vaidade? Gente, os santos padres nos ensinam que a humildade é uma virtude que a gente deve viver somente diante de Deus. O que quer dizer isso? Se quiser viver a humildade diante dos homens, vira vaidade. A partir do momento que eu, Paulo Ricardo, digo para vocês que eu sou humilde, acabou. Aí acabou a minha humildade. Que virou vaidade. Como é que a gente faz para ser humilde? Só se for diante de Deus. Eu olho para aquelas pessoas e vejo que eu sei mais. Mas se eu me vangloriar por aquilo que eu sei, eu estarei sendo insensato. Sabe por quê? Porque é mais ou menos como a formiguinha e o formigão. Vocês conhecem o formigão, aquele que fica na porta do formigueiro, assim, cuidando, né? Que é a polícia do formigueiro? O formigão e a formiguinha. O formigão se apresenta, né? Super especial lá. Eu sou maior do que você, ô formiguinha. Né? Eu sou tal. Eu sou o máximo. Bom, a humildade é baseada na verdade. Eu não posso dizer que o formigão é menor do que a formiguinha, ou que ele é igual à formiguinha. Não, o formigão, de fato, é maior do que a formiguinha. Só que acontece o seguinte, você chega e faz assim nos dois, ó. Pisa em cima, acabou. Diante de Deus, infinita sabedoria, o que é o conhecimento de Paulo Ricardo? É ridículo. Está entendendo? Eu, lá na minha comunidade, olho para aquela senhora de quarta série e olho para mim e olho para Deus, para a infinita sabedoria de Deus e vejo que a distância entre eu e ela é ridícula. Não tem muita distância. Eu sei mais do que ela, mas comparado com Deus, é como a gente comparar a distância daqui para o sol e a distância daqui para a porta. A distância infinita da sabedoria de Deus e a distância pequenina. A gente fica se vangloriando por coisas ridículas, entendeu? E isso vale para todas as coisas.
Isso vale para a saúde, para a beleza, para a inteligência, para a santidade, para qualquer qualidade que você tenha. Olhe para a grandeza de Deus e olhe para a sua miséria, meu irmão. E se sinta ridículo. Está entendendo? Se sinta ridículo. Pequenino. E, no entanto, a humildade que só pode ser vivida diante de Deus precisa ser calibrada, equilibrada pela magnanimidade. Porque Deus, que olha para a sua miséria, quer exaltar você e fazer com que você participe da vida dele no céu. Eis a nossa vocação. A grandeza da nossa vocação. Minha miséria é chamada a voar como a águia. Minha miséria é chamada a ir para o sol. Está entendendo? Mas nós falaremos sobre isso mais vezes. Só digo isso para concluir, alinhavando, digamos assim, costurando uma coisa com a outra. Ontem nós falávamos desta tensão espiritual, onde eu não posso perder de vista a minha miséria. Meu pecado está sempre à minha frente, humildade. Mas ao mesmo tempo eu não posso perder de vista a grandeza a qual eu sou chamado. Senão eu viro maquiavélico, está entendendo? Eu viro Padre Gabriela. Você conhece o Padre Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, né? Sempre Gabriela. Tá entendendo? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, acabou. Pronto. Isso aí é a ética de Maquiavel. O ser humano é miséria e porcaria e vai continuar sendo miséria e porcaria e não vai sair disso. O Papa não quer que nós fiquemos assim. Ele quer nos colocar de volta na tensão espiritual, como se fosse um arco e flecha, né? A tensão do arco e flecha. Precisa dessa tensão. Então, a humildade, a miséria, não pode me acachapar. Eu não posso ficar neste nível. Mas eu tenho que saber dessa grande tensão, da grandeza para a qual eu sou chamado. Quem irá iluminar minha miséria e me desafiar para a magnanimidade, para a grandeza da vocação? A palavra de Deus. Rezar, meus queridos irmãos, é ouvir. Ouça. Ele fere, ele mesmo cura a ferida. Saiba meditar diariamente e se colocar em primeira pessoa do singular. Né? Eu, diante daquela palavra. Esquece os outros. Deixa de lado. Na hora de preparar a homilia, esquece o povo. Primeiro mergulhe. Quando a palavra te alimentou, pegue aquela palavra que te alimentou e aí sim, você prepara a homilia. Aí você faz, o que é que eu vou dizer para eles? Mas primeiro, o que é que ele está dizendo para mim? O que é que Deus está dizendo para mim? Só isso nos fará mestres na fé. Quando nós colocarmos nossa miséria diante de Deus e deixarmos que Ele desmascare nosso pecado e nos chame mais uma vez para levantar, para ficar de pé, para nos configurarmos a Ele. Isto cria o mestre na fé. Isto faz com que a gente, na leitura contínua da palavra de Deus, vá entendendo e vá percebendo Jesus. Vá compreendendo Jesus, como Ele é, quem Ele é. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Que a Léxio Divina seja a nosso remédio diário. Não deixemos de lado a meditação pessoal da palavra de Deus. Um padre que renuncia a isso, está renunciando ao seu ministério. Então, não fique com revistinhas, né, com o videozinho do Paulo Ricardo na Canção Nova, não. Tudo isso pode ajudar você a esmiuçar a palavra de Deus, mas você precisa se colocar como pessoa, eu, debaixo dessa palavra. Senão,
você vai estar deixando aquilo que há de mais importante no seu ministério, que é uma diaconia tu logo, é uma diaconia da palavra, é o serviço da palavra. E o primeiro serviço que você tem que fazer para o povo de Deus com relação à palavra é ouvi-la e se converter.